Olá, muito bom dia para você ligado na Band. Hoje é segunda-feira, 12 de janeiro. E até às 8 da manhã estaremos juntos com as notícias de hoje. O Acontece Regional está no ar. Confira agora alguns dos destaques desta edição. Um dos suspeitos foi detido em 2001, acusado na época de participação no assassinato do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos. Começa a retirada dos vagões de um trem que descarrilou semana passada em Jaguariúna. A composição carregada com milho caiu de uma altura de 40 metros. Passeata faz homenagens e cobra avanço nas investigações sobre a chacina que há um ano resultou na morte de 12 pessoas na região do Ouro Verde, em Campinas. Governo de São Paulo sanciona a lei que dá poderes de polícia aos bombeiros na hora de fiscalizar empreendimentos. Teremos ainda a coluna Sua Vida Mais Saudável com o médico Odair Albano. Você pode participar e ajudar a fazer o Acontece Regional. Mande sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente também pela nossa página no Facebook. Vamos agora conferir informações sobre as estradas que servem a nossa região. Nós temos imagens do Sistema Anhanguera Bandeirantes, imagens cedidas pela concessionária Autoban. Você vê o quilômetro 10 da rodovia Anhanguera, aproximação a São Paulo, situação tranquila para o condutor. Já pela rodovia dos Bandeirantes, o motorista vai diminuindo a velocidade na chegada a São Paulo. Você vê que o trânsito está lento, reflexo de fluxo intenso nas marginais. Agora o quilômetro 26 da rodovia dos Bandeirantes, um pouquinho antes, visibilidade boa e tráfego livre para o motorista, sem maiores problemas, portanto, neste trecho aí. Agora o quilômetro 36 da rodovia Anhanguera, a movimentação de carros também é considerada tranquila, normal, e o condutor não enfrenta pontos de lentidão neste trecho. Agora o quilômetro 61 da Anhanguera, isso aí é a altura de Jundiaí. Você verifica também que neste ponto os motoristas conseguem desenvolver boa velocidade sem maiores problemas. Quilômetro 97 em Campinas, não há também transtornos para os condutores que trafegam por este trecho. Agora a gente dá uma olhadinha também no corredor Dom Pedro para verificar a circulação de veículos ali no trecho que é administrado pela concessionária Rota das Bandeiras. Não temos informações aí do corredor Dom Pedro, você continua vendo o Sistema Anhanguera Bandeirantes, quilômetro 48 da Anhanguera. Agora sim o corredor Dom Pedro, não há problemas ali no anel viário Prefeito Magalhães Teixeira. Daqui a pouco uma nova panorâmica das estradas para você. Agora chegou a hora da gente conferir as manchetes dos jornais desta segunda-feira. Metro Campinas, todos contra o terror. Marchas reúnem 3.700.000 na França. Correio Popular, região tem chancela da ONU por reduzir risco de desastres. Folha de São Paulo, maior ato público da França leva às ruas 3.700.000 contra o terrorismo. E o Estado de São Paulo, contra terrorismo, Europa amplia controle em aeroportos. 3 homens foram presos na tarde de ontem, no momento em que roubavam uma casa na Vila Brandina, em Campinas. Quem tem as informações é a repórter Andréa Marques. Bom dia, Andréa. Das 3 prisões, uma chamou a atenção, a de Anderson Rogério Davi, de 33 anos, conhecido como Boca. Ele foi acusado de ter participado da morte do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, assassinado em 2001. Na época, ele foi absolvido por falta de provas. Anderson e outros 2 comparsas foram presos ontem, tentando furtar uma casa na Vila Brandina. Vizinhos perceberam a ação e chamaram a polícia. A PM conseguiu recuperar computadores, máquinas fotográficas e uma filmadora. É com você, Sena. Ok, André, obrigado. Esse rapaz aí que estava entre as pessoas que na primeira fase das investigações da morte do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, ele teria agido lá com outros 3 comparsas e estariam em motocicletas que teriam abordado o carro do prefeito Toninho. Mas essa versão não foi aceita pelo Ministério Público, que mandou refazer as investigações. Mais tarde, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a quadrilha do sequestrador Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho. Mas a Justiça, por falta de provas, não aceitou a denúncia e devolveu tudo para novas investigações. O caso praticamente começou do zero, não há avanço nas investigações e Rosiana Garcia, viúva de Toninho, luta até hoje
para que essas investigações sejam conduzidas pela Polícia Federal. Há exatamente um ano, 12 pessoas foram assassinadas nas regiões do Ouro Verde e Campo Grande, em Campinas. Para lembrar a maior chacina da história da cidade, parentes e amigos das vítimas fizeram uma passeata neste domingo. O ato, que pediu avanço nas investigações, percorreu ruas de vários bairros das regiões sul e sudoeste do município. O trabalho de apuração da polícia, neste caso, segue sob sigilo decretado pela Justiça. É um caso emblemático, foi considerada a pior, e mais grave chacina já registrada em Campinas, e ainda não há, pelo menos aos olhos da opinião pública, avanços nas investigações. E alguns pontos obscuros aconteceram aí nessa chacina, como, por exemplo, 12 pessoas foram assassinadas e não havia ali uma reclamação de vizinhos. Os telefones celulares, nenhuma das vítimas portava telefone celular, por exemplo, não foi recolhido nenhum material no local das execuções. Então, alguns pontos ficaram obscuros e a gente sempre espera que a Polícia Judiciária consiga elucidar também este crime. Uma outra informação aqui: foi solto no final da manhã deste sábado o vocalista da banda Polo, preso na última quinta-feira em Paulínia com um carro roubado. Adriel de Menezes estava no centro de detenção provisória de Hortolândia. O cantor conseguiu um alvará de liberdade provisória expedido pela primeira vara de Paulínia. Durante uma blitz no centro da cidade, o músico foi flagrado utilizando drogas junto com um adolescente, filho de um DJ de São Paulo. Na abordagem, os policiais da Rocan descobriram que o veículo tinha sido roubado em maio do ano passado na capital paulista. Adriel vai responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, já que a placa não correspondia ao chassi. Na delegacia, o músico afirmou que estava há 2 meses com o automóvel e não soube explicar a origem dele. A banda Polo, conhecida pela música Vagalumes, não vai se manifestar por enquanto. O caso é apurado por uma equipe jurídica contratada pelo grupo. E começou a retirada dos vagões de um trem que descarrilou na última segunda-feira em Jaguariúna. O acidente aconteceu no bairro Roseira de Cima. A composição carregada com milho caiu de uma altura de 40 metros e por pouco não atingiu as casas que ficam próximas à linha férrea. Ninguém ficou ferido. Ainda não há previsão para liberação total do trecho. De acordo com a concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, o trabalho ainda não foi concluído porque a área é de difícil acesso. As causas do acidente estão sendo apuradas. E o governo de São Paulo sancionou uma lei que dá poderes de polícia aos bombeiros na hora de fiscalizar empreendimentos. Com a mudança, a corporação vai poder vistoriar o local quando achar necessário, inclusive aplicar multas em casos de irregularidades. A medida permite que os bombeiros vistoriem locais sem que o proprietário tenha solicitado. Atualmente, a fiscalização é feita somente em apoio a ações da Prefeitura e do Ministério Público. E passa a ter o poder também de cassação do auto de vistoria e emissão de multa nas edificações que não estiverem regularizadas. Nas visitas, são verificados itens como extintores, placas de sinalização, saídas de emergência e problemas estruturais, por exemplo. Para o Major, essas mudanças devem ajudar a diminuir os casos de acidentes e incêndios em locais de grande aglomeração. Tudo que vem no sentido de possibilitar melhoria no sistema de fiscalização vai melhorar na segurança para a população. Caso seja constatada alguma irregularidade no espaço, o dono do imóvel pode ser advertido, multado e ter o auto de vistoria cassado. A nova lei entra em vigor dentro de 6 meses. Bom, realmente o Corpo de Bombeiros é uma corporação militar e precisa mesmo ter poder de polícia. O problema é o efetivo do Corpo de Bombeiros, porque é claro que se não for ampliado o número de bombeiros vai ser difícil, porque é um serviço administrativo, essa fiscalização, enquanto uma parcela do efetivo estiver fiscalizando, essa parcela não está combatendo incêndio. Então, não sei como é que vai equalizar essa conta com o mesmo efetivo. De acordo com a legislação, a corporação vai poder também mobilizar e coordenar bombeiros civis, voluntários, brigadistas e salva-vidas para ajudar em casos de desastres naturais. E veja daqui a pouco, a tarifa do transporte coletivo de Campinas está mais cara e o usuário ainda tem dúvida.
A gente volta em 1 minuto, não saia daí.